Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Isso mesmo, vamos estudar hoje sobre o governo geral, né? Quem foram esses governos gerais? Como assim? Como aconteceu esse processo de governos gerais? Pois bem, lembram das capitanias hereditárias? Isso, aquelas lotes de terra dado a 12 pessoas, 15 lotes, que apenas duas prosperaram? Pois bem, quando essas capitanias não deram certo, o governo de Portugal, obviamente, tinha que fazer alguma coisa para que essas terras não fossem invadidas pelos ingleses e franceses. Isso mesmo. Então ele criou o processo, né? Os governos gerais. E esses governos gerais, eles tinham objetivos. Eles vinham para aqui com objetivos, com missões. E era justamente essas missões que nós vamos conhecer. Quando ele chegou aqui no Brasil, né? Quando esse processo de governo geral foi criado no ano de 1548. Esses governos gerais vieram para cá, foram criados, o sistema de governos gerais. E eles vinham com os governos, né, foram pelo menos 3 governos gerais, né, Mendes Sá, Duarte da Costa e Tomé de Souza. Então tá aqui, ó. Eu disse de baixo para cima. Ó, Tomé de Souza, no ano de 1549, Duarte da Costa, no ano de 1553, e Mendes Sá, no ano de 1558. Então, cada uma dessas pessoas vieram governar por períodos distintos, né? Quando ele veio, né, esses governos gerais, eles se instalaram na Bahia. Por quê? Porque ela ficava mais ou menos no meio das capitanias, então era fácil, né, para poder administrar. Então, elas vieram com objetivos, né? Elas vieram proteger o território, elas vieram dos ataques, do ataque dos franceses, né? Centralizar o seu poder. Então, nós temos 4 objetivos, se vocês dão uma olhadinha no material. Essas pessoas, né? Eles vinham, por exemplo, o primeiro, né? O Tomé de Souza, ele trouxe com ele alguns padres, né? Alguns padres jesuítas, sobre a ordem do padre Manuel da Nóbrega. O padre Manuel da Nóbrega, esse primeiro de cima, ele trouxe alguns padres jesuítas, porque eles vieram também catequizar os indígenas, enfim. Então, eles vieram para cá. Não somente os padres jesuítas, mas também pedreiros, médicos, né? Alguns profissionais vieram para cá. Inclusive, essas pessoas aqui, o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Eles vieram ajudando, né, esses governos gerais. O ouvidor-mor, ele cuidava da ordem da justiça. O provedor-mor, ele cuidava do dinheirinho. E o capitão-mor era encarregado de organizar a defesa do litoral. Então, esse era o papel dessas pessoas. Cuidar disso daí, tá certo? Ajudar os governadores. Como eu disse que não veio só, que veio Tomé de Souza, ele não veio só. Ele trouxe padres jesuítas, trouxe médicos, trouxe carpinteiros, trouxe pedreiros, enfim. Trouxe também esses ouvidor, provedor, e o capitão-mor, ele também trouxe com ele alguns degredados, ou seja, aquelas pessoas que aprontaram alguma coisa em Portugal, né? Eles eram criminosos, cometeram algum delito, algum crime. E Portugal, obviamente, não queria, né, que Portugal, o rei de Portugal não queria que lá estivesse cheio desses criminosos. Então, pegaram essas pessoas e transportaram para cá, para o nosso Brasil, porque são pessoas que estavam exilados, né, fora do seu país de origem. Então, eles trouxeram aqui cerca de mais de 400 desses degradados. Então, observa, né, como ficou o nosso Brasil. Pois bem, nesse período, né, onde Duarte da Costa, Tomé de Souza, perdão, Tomé de Souza, ele esteve por aqui, né? Ele lutou bastante, ele fez a parte dele, né? O progresso dele, né? E uma das realizações dele, por exemplo, foi a fundação da cidade de Salvador, que se tornou a nossa primeira capital brasileira. O desenvolvimento da cana-de-açúcar e a criação de gado, né? Ele conseguiu fazer tudo isso. Passados-se 4 anos, ele foi embora e veio outro governador, Duarte da Costa. Isso mesmo, Duarte da Costa.
Só que Duarte da Costa, né, Mendes Sá, ele teve um grande progresso na agricultura e a criação de gado, né, a criação da cidade de Salvador, a capital do Brasil. Porém, Duarte da Costa, ele não teve muito êxito. Não teve muito. Simplesmente ele não foi um bom administrador, ele não soube, ele fracassou tanto no processo da cana-de-açúcar quanto na criação do gado. Sem falar que ele trouxe com ele, né, o seu filho, Dom Álvaro. E Dom Álvaro criou um monte de problemas, viu? Criou bastante problemas. E acabou que Duarte da Costa, ele teve que ir embora. Mas ele também criou ele fez, né, na verdade, ele criou junto com o padre, que tem até aqui, o outro padre que está aqui, o José de Anchieta, né? Ele criou o Colégio de São Paulo de Piratininga. Esse colégio, né, começava assim então o processo de educação no Brasil, certo? Já que não existia. Ele não, como eu disse no começo, ele não fez um bom governo e ele acabou tendo que ir embora. E o filho dele criou bastante problema. Então ele teve que ir embora e aí veio Mendes Sá. Pois bem, Mendes Sá, ele junto com padres, né, ele conseguiram, na verdade, ele teve uma ajuda, né, ele teve a ajuda do sobrinho, né, Estácio de Sá, e Estácio de Sá ajudou ele a poder capturar os indígenas, né, na verdade, ele fez uma boa administração, né, alguns que tinham se instalado na colônia, né, alguns franceses, ele conseguiu expulsar os franceses, né, com a ajuda de alguns indígenas também, porque eles fizeram acordos, né, e conseguiram expulsar os franceses, mas depois ele teve o processo de captura desses indígenas, que foram chamados de entradas e bandeiras. Essas entradas que eram organizadas pelo rei de Portugal, eram bem organizadazinhas, tá certo? As entradas, onde o rei de Portugal, ele respeitava o Tratado de Tordesilhas. Porém, existiam as bandeiras. As bandeiras não eram organizadas pelo rei, mas sim por particulares, pessoas que queriam se aventurar para poder capturar indígenas, né? E buscar ouro, né? Que depois começou o processo da busca pelo ouro. Pois bem, não esquecendo também que nesse período de Mendes Sá, ele também trouxe mais degradados para cá, né? Imagina como é que ficou o nosso Brasil, né? Cheio de criminosos, cheio de gente boa, entre aspas. Pois bem, então esses foram os governadores gerais, né? Lembrando o nome deles, né? Mendes Sá, Duarte da Costa e Tomé de Souza. Foram esses governadores. Qualquer dúvida, dá uma lida no material de vocês, porque vai ter mais, né? Mais um pouco de informações. Eu dei uma pincelada sobre essas informações a vocês. Vocês vão realizar a atividade das páginas 42 e 43. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. As páginas 42 e 43 vai estar focada justamente naquilo que eu falei para vocês. Não esqueçam os nomes dos 3 governadores, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, né? Uns foram ajudados vieram padres jesuítas, né? Manuel da Nóbrega, José de Anchieta. Então lembra quem foi que veio com quem, tá certo? Lembra do Capitão Mó, Provedor Mó e Ouvidor Mó, o que é que eles faziam? Pausa o vídeo, volta novamente, que lá tá as informações, gente. Vocês vão conseguir responder, ó, muito bem as atividades, porque todas as informações eu passei para vocês. Qualquer dúvida, pergunta para mim no privado, né? Não deixa assistir o vídeo. Como eu disse, manda a foto para mim, para que eu possa corrigir as questões, de preferência em pé, tá certo? Para que eu possa corrigir e bem legível, gente. Tira a foto, vê se dá para enxergar direitinho, né? Se não comeu algum pedacinho ali, e manda para mim, para que eu possa corrigir. Lembrando a vocês que depois de vocês fazerem essa atividade, eu já ia esquecendo, eu quero que vocês realizem também o de reforço na página 88 e 89, que quer dizer do assunto dos governos gerais, 88 e 89. Página da atividade de vocês se encontra na página 57, perdão,
42 e 43 é a atividade. E o reforço, as páginas são 88 e 89. Boa aula para vocês, meus amados, e até mais!